Noviello já está aqui comigo hoje, porque hoje nós vamos falar sobre aluguéis. Durante essa pandemia, muita coisa mudou e outra coisa, é preciso prestar atenção, porque a situação econômica do país ainda está muito difícil. E neste período, é muito importante que você entenda da necessidade de negociação também, porque o que mais chama atenção é justamente a inadimplência, mas também muitas vezes pela falta de molejo daqueles que também estão alugando, não só da pessoa que procura buscar o aluguel, né, Noviello? Boa tarde. Sim, realmente, assim, o momento continua muito difícil, né? A pandemia, ela continua aí, né? A gente não superou ainda a pandemia, a situação é muito complicada, né? Embora tenha tido alguma flexibilização, agora essa flexibilização retrocedeu, né? Tem mais restrições agora. E as pessoas ficam sem emprego. Sem emprego, você não tem como pagar o aluguel, né, Noviello? Sim, os negócios também, né? Muitos negócios não conseguem operacionalizar como operacionalizavam antes, né? Não conseguem ter o mesmo volume de clientes, né? Então não conseguem cumprir com as suas obrigações, né? Então, assim, a gente teve um movimento muito grande no auge da pandemia, digamos assim, de ações judiciais para reduzir o valor dos aluguéis, né? Certo. O judiciário foi muito complacente com isso, né? Muitos juízes decidiram por redução dos valores dos aluguéis, porque tem muitos proprietários que são completamente intransigentes. Irredutíveis, né? Irredutíveis, né? E agora a gente está com um outro problema, né? Que a gente teve uma inflação muito alta, né? No último ano, né? O IGPM, um vencimento agora para janeiro, foi de 25,71%. Meu Deus do céu. Então, assim, pensa que Isso significa o quê? Significa um aumento no valor do aluguel? Sim, neste patamar, é isso? Historicamente, né, não é uma regra, né? A lei de locação, ela flexibiliza que você pode usar um outro índice para ajustar o aluguel. Mas era uma praxe de mercado utilizar o IGPM para reajustar os valores de aluguel. Então, assim, pega uma situação, por exemplo, um aluguel de R$1.000, se aplicar esse patamar, ele vai para R$1.270. Certo. Então, assim, ele fica muito mais alto, é um reajuste muito alto. Então, assim, a gente tem uma lei muito boa que é a lei de locações, né? Uma lei que este ano completa 30 anos de vigência. E no artigo 18 dessa lei, ela permite que você possa alterar em qualquer tempo o índice de reajuste. Então, é muito importante. Se você tem um contrato com vencimento que vai ter um reajuste absurdo, como nesse patamar de 25,71%, converse com a imobiliária, com o proprietário, para aplicar um outro reajuste. Se você usar, por exemplo, o IPCA, que é o índice oficial do governo, né, do IBGE, esse índice é de 4,22. Então a gente consegue um reajuste muito menor, né? É importante para a pessoa que recebe aluguel também ter alguma correção desse valor, né? Mas nesse patamar de 25,71, muitas vezes se torna a obrigação de pagar o aluguel impossível. Ainda mais nesse momento, principalmente nos aluguéis comerciais, que o movimento continua muito baixo e os comerciantes aí não conseguem adimplir com a obrigação. Tem duas coisas que eu quero te perguntar. Por exemplo, se a pessoa já entrou na justiça para ter uma complacência maior na hora do pagamento, porque os pagamentos estão atrasados, daí, por exemplo, a pessoa está há 4 meses tentando negociar esses pagamentos que se atrasaram ou pelo desemprego ou pela pessoa estar ganhando menos por trabalhar menos tempo, daí vem esse período de vencimento para ter o aumento. Como que eu faço se eu não tenho dinheiro nem para pagar aquilo que é o normal de todos os meses? Eu tenho que fazer uma outra negociação com o proprietário e tentar fazer uma outra coisa? Sim. Ou eles, desculpa, só te interrompendo, ou eles, numa situação dessa, eles podem me pedir para sair? Sim. Depende da situação. Se já está judicializado, já tem uma ação de despejo em curso, etc., né, pode ser que esse despejo venha a ser cumprido. Depende do prazo que você já esteja inadimplente. Por isso que é importante não ficar inadimplente. Antes que você venha a ficar inadimplente, já comece a negociar. Tá. E assim, hoje, mesmo que você tenha uma ação de despejo em trâmite e tal, o judiciário hoje ele incentiva muito os acordos, né? Você tem hoje a figura do Sejusc, né? Que são os centros de solução amigáveis de conflitos, né? Você pode formular um acordo judicial a qualquer tempo do processo, você não precisa esperar concluir o processo, né? Então é muito importante você estar aberto para o acordo, né? Tanto o proprietário quanto o inquilino flexibiliza, não vai conseguir cumprir com aquela obrigação, vai ter que entregar o imóvel mesmo, tal, entrega as chaves e renegocia aquele valor, né? Prolonga o prazo, parcela em mais vezes, né? Mas assim, disponibiliza o imóvel proprietário. Às vezes ele está num ponto comercial bom, que ele pode locar para alguém que tenha mais condição econômica de exercer uma atividade comercial ali. Então, assim, não fique segurando o imóvel também, né? Então, assim, flexibilize, pro lado dos proprietários, eu digo. Seja mais flexível, renegocie,
coloque um índice que seja possível pagar e do lado dos inquilinos, né, dos locatários, procure não ficar inadimplente. No primeiro sinal que não vai conseguir tentar cumprir... conversar, nem que seja o mínimo do mínimo, mas pagar alguma coisa. Exatamente. Antes que você viu o indício que não vai conseguir pagar, liga na imobiliária, liga para o proprietário, fala assim, olha, tá difícil, a situação é notória para todo mundo, né, da pandemia, todo mundo vai experimentar algum tipo de prejuízo. Novielo, se por um exemplo eu tenho essa possibilidade de... Eu não consegui, aliás, pagar. E eu tenho um lugar... Eu tenho um comércio e daí eu não consegui pagar e eu falo para a pessoa, não tenho dinheiro. E eu tenho um monte de coisas lá dentro do maquinário que eu trabalho, por exemplo. O que acontece? Eles podem reter isso, me impedir de retirar minhas coisas porque eu estou devendo aluguel? Isso seria um momento futuro. Primeiro você tem que ser despejado, aí tem que executar o locador, executar a garantia, né? Porque você tem vários tipos de garantia. Tem o seguro-fiança, tem o fiador, tem o depósito. Então você tem que executar a garantia e se isso não for suficiente, que aí pode recair sobre bens que estejam ali. Mas isso é um momento muito posterior, não é uma coisa imediata. É por isso então que a gente não pode fazer nenhum contrato de boca, né? Sim. Porque o contrato de boca não te protege em nada, né, Novielo? Para os dois, né? Mesmo contrato escrito, né? Porque assim, os contratos de locação, eles têm, nos residenciais, um prazo de vigência pela lei de locação de 30 meses e nos comerciais de 60 meses. Só que assim, se as pessoas não fazem um contrato novo, eles se renovam por tempo indeterminado. Mas você ficar com esse contrato por tempo indeterminado, a qualquer tempo, você só notifica para a pessoa sair, ela tem 30 dias para sair dali. Então é muito importante você ter um contrato sempre vigente, para que assim, caso o proprietário peça o imóvel ou você saia antecipadamente, tenha multa, você tenha algum tipo de ressarcimento, né, de maneira que você esteja protegido o tempo todo. Olha, o Novielo separou algumas informações, vou pedir para pôr na tela, e se acompanha com a gente, fica mais fácil para você entender os dois lados. Vamos lá. O que devo saber antes? O que é o principal do que você destacou para a gente, para quem é locatário? Não, para o locador, você colocou até primeiro o locador. Sim, ali, o locador. Né? O locador é o proprietário do imóvel. Primeiro de tudo, você tem que saber qual é a condição de quem está locando o imóvel. Então, assim, saber a capacidade de pagamento, algum informe de rendimentos, olerites, movimentação bancária, imposto de renda, para ver se a pessoa tem condições econômicas de cumprir com aquele aluguel. Né? E se ela tem um nome limpo, né? Isso é uma coisa primordial hoje em dia. Né? Documentação dos fiadores. Né? Tem que ter fiador. Você pode ter outros tipos de garantia. Hoje você tem o seguro-fiança, você pode ter caução de um outro imóvel, você pode ter o seguro-fiança, você pode ter o depósito de 3 aluguéis, né? O que a lei não permite são mais de uma garantia. Você pode ter uma única garantia, né? Mas você tem várias modalidades. E é muito importante, tem uma coisa que está acontecendo muito em São Paulo, que é o golpe do falso proprietário. Muitas pessoas se postam como proprietária fossem de um imóvel, mas na verdade não são. Então também é importante o lado do inquilino, ele verificar a documentação para saber se a pessoa que está assinando o contrato de locação, ela de fato, ela é proprietária daquele bem. Ah, quer dizer, pode ter a pessoa pega e apresenta uma escritura de uma casa falsa. Uma escritura falsa. Né? Gente, tem que tomar cuidado demais, né? Muito cuidado. Às vezes assim, aconteceu recentemente um caso lá no bairro de Santa Cecília, que o zelador do prédio, era um prédio que tinha um único dono, esse dono faleceu, o imóvel ficou anos na justiça e o zelador do prédio alugava os imóveis como se fosse dele. Meu Deus do então, céu! Assim, e muitas vezes acontece da pessoa que está ali morando no imóvel, não sabe dessa situação, e um belo dia chega alguém, então, por favor, retire-se do imóvel, eu sou o dono. Meu Deus do céu. Então é muito importante você analisar a documentação não somente de quem está alugando, mas também de quem está se apresentando como dono. Então isso é primordial. Como locatário, eu preciso prestar atenção também no que eu estou alugando. Sim. Quais são os principais detalhes antes de eu fechar o contrato? Eu até falava isso no começo do programa, que a gente tem que aprender a ler um contrato, né, Novielo? Que muitas vezes você só lê aquilo que está maiorzinho e deixa passar e assina embaixo e pronto. Não pode ser assim, né? Sim, é muito importante. Se você não tem tempo, não puder analisar esse conhecimento mesmo para analisar o contrato, contrate alguém que tenha essa experiência, um corretor experiente, um advogado experiente, que possa dar essa orientação para você. E é muito importante esse documento, que é primordial para você saber quem é o proprietário do imóvel, se chama matrícula. Né? É um documento público, né? Com o endereço do imóvel você consegue pesquisar em qual cartório está registrado e
nessa matrícula tem as informações de quem de fato é o proprietário. Então é um documento essencial para que você saiba quem é o proprietário. Novielo, se eu tenho um proprietário do imóvel extremamente intransigente, eu também posso entrar na justiça para comprovar que eu não tenho dinheiro para pagar esse aluguel nesse momento, para comprovar que a negociação também é difícil porque eu estou sem emprego. Qual é a providência para que meu nome não fique sujo, para que eu possa tentar continuar trabalhando? Sim, pode entrar com a ação, e as decisões no judiciário, neste momento difícil da pandemia, foram muito favoráveis para os inquilinos, né? Muitos juízes decidiram para reduzir o valor do aluguel, né, para flexibilizar de maneira que possibilitasse aquele inquilino que estava numa situação dificultosa de pagar um percentual do aluguel, então teve reduções de 30%, 50%, né? E agora com essa questão do IGPM extremamente alto, muitos juízes também, pessoas que entraram com a ação pedindo para que aplicasse um outro índice de reajuste, conseguiram êxito na justiça. Então os juízes tiraram aquele índice que estava no contrato, que era o IGPM, e aplicaram o IPCA, que fizeram com que reduzisse muito o valor do reajuste. Ou seja, a melhor coisa é conversar, se não der jeito é buscar a justiça mesmo, sim, né, Novielo? Sim, ainda mais neste momento que assim, o judiciário está muito complacente com essa situação, porque não adianta você colocar uma obrigação, né, que fique impossível do outro cumprir. Olha, eu vou deixar os contatos do Novielo para você, para que se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem para ele que ele responde. Acho muito importante que a gente sempre busque conversar e, mais do que isso, busque uma solução. Porque você emperrar uma situação como essa, para você como locatário ou como locador, todo mundo sai muito prejudicado e sai perdendo. Então, os acordos são os melhores caminhos. Então, busque os seus direitos. Primeiro, busque conversar com a pessoa para evitar que a situação fique ainda pior. O Novielo tem o Instagram. Pelo Instagram, você pode ter informações também, que é Novielo ADV. Lá no site, além de ter os telefones, o contato dele também, tem muitas informações, muitos artigos informativos que vale a pena você acompanhar. Novielo.adv.br. Novielo, obrigada, viu, querido? Sempre um prazer, ano. Keila. Volta sempre aqui para orientar a gente. Muito obrigado.